Então, pessoal, trabalhando aí sobre qualidade de projeto de banco de dados, a gente vai abordar o tema de normalização. Tá? Aqui uma explicação um pouquinho diferente, né, com exemplos sobre esse tema. Qual é o nosso objetivo? O objetivo é evitar problemas que provoquem falhas no nosso banco de dados. Misturar assuntos, também problemas de redundância desnecessária de dados, né? Então, a hora de você atualizar dados no teu banco, cadastros, etc., é a hora em que um projeto de boa qualidade vai impedir problemas de dados ficarem obsoletos. Por exemplo, eu tive uma situação uma vez com uma instituição financeira onde eu atualizei o meu endereço na minha conta corrente, mas ela não fez a atualização em outros produtos que eu tinha com o mesmo banco, certo? E, por exemplo, o cartão de crédito não atualizou, né? E outros produtos eu acabava recebendo correspondência ainda no endereço que eu não estava mais, embora eu tivesse feito todo o procedimento de registrar o novo endereço junto à agência bancária, tá? Então, claramente, isso apresenta um problema no banco de dados daquela instituição financeira. Bom, erros que nós podemos encontrar, né? A repetição de informações, que vai gerar esse problema no futuro, quando você tiver que atualizar uma delas. E outro é a perda de informações, né? Isso é um problema um pouco mais grave. Como avaliar se um banco de dados é bom ou ruim? Que critério que nós podemos ter para dizer se o seu banco foi um bom banco? O primeiro critério, a gente trabalha com a cobertura, né? Se você está cobrindo todos os dados que o cliente deseja ou precisa no seu banco de dados. Mas um segundo critério é quanto à organização desse seu banco, né, das estruturas de tabela, da disposição das informações nos lugares adequados. Então é isso que a gente vai olhar. Medidas informais para verificar a qualidade no projeto. Tá? Reduzir valores redundantes, tá? Reduzir a possibilidade de valores nulos em muitas tabelas, né? Isso manifesta um banco de dados de baixa qualidade, no caso aí um banco de dados relacional. E por fim, prevenção de duplas espúrias ou erradas, né? Onde foi feito aí um join e a geração de dados que não tem coerência aí com o que você está aguardando, né? Aí, no primeiro ponto, a redução de valores redundantes é a ideia de você agrupar, né, esses esquemas em espaços mais reduzidos para evitar a repetição. Eu quero fazer um banco de dados que não permita que eu insira em lugares diferentes o mesmo nome, né? Corumbá, Corumbá, Corumbá. E de repente alguns estarem certos, outros estarem errados. Então eu não posso ficar permitindo o registro de uma tabela município, por exemplo, né? Um campo município, de forma assim desregrada, que permita que 3 pessoas digitem 3 valores diferentes. Agora, se houver alguma anomalia nesse contexto, você vai fazer o registro dela e esperar que o software que usa esse banco de dados opere corretamente. Isso não é adequado, isso não é bacana, né? Você está jogando para o desenvolvedor a responsabilidade que era sua, de fazer um bom banco para evitar isso, né? Você está mandando controlar isso aí pela aplicação.
Um exemplo aqui, né? Se eu tivesse a relação, todos os dados de empregados e de projetos numa única tabela, né? Com um código, o número do projeto, quantidade de horas, o nome do empregado, o nome do projeto e a localização em termos de setor. Cada vez que eu mudar o nome de um projeto, imagina que eu tenha 20 empregados trabalhando naquele projeto, vão ser 20 locais em que eu vou ter que atualizar esse nome. Entenderam o problema? Mas tá. Essa tabela aqui, ela está satisfazendo o requisito do usuário, do cliente, de que eu tenha todas as informações do projeto. Né? Ela está satisfazendo, mas está numa organização pobre, ruim. Quando eu vou inserir um novo empregado, é necessário repetir aqui nome do projeto e localização, número do projeto, que não precisaria lidar com esses dados, né? Mas eu vou precisar repetir. E quando eu precisar pagar um empregado, vai embora algumas informações do projeto em si. Desse jeito aqui, eu não tenho como dizer que o empregado está ativo ou não. Então teria que ter mais um campo aqui e tal. E se eu retirar ele do banco, eu vou retirar informações do projeto, que não tem a ver com ele. Vocês estão entendendo? Então tá ruim. Então melhor seria se eu separasse aqui, né? Em 3 tabelas. Uma que relaciona o empregado e o projeto. Aí colocando as horas que o sujeito desenvolveu nesse projeto. E o código da relação. E por um lado aqui a tabela do empregado com o nome dele, e no outro lado a tabela projeto com os dados que são específicos do projeto. Pronto, acabou. Ficou melhor. Daí quando eu tiver que trocar alguma coisa, o nome de uma pessoa, sei lá, o nome de uma pessoa não, o nome de um projeto, eu lido só numa entrada nessa tabela projetos. Vai ser simples, certo? Se eu precisar alterar algum dado do empregado, também só na tabela do empregado, e eu não vou mudar, tá? Na estrutura toda por conta disso, certo? Bom, sempre que possível, você deve fazer um projeto que diminua a quantidade de atributos nulos. O que são atributos nulos? É quando a pessoa preenche alguns dados, mas não preenche todos. Por exemplo, um cadastro de um cliente, um usuário, você coloca o nome, sei lá, CPF, um contato e deixa uma série de outros campos que poderiam ser interessantes, sei lá, a renda familiar, né? O que fez, quais são os interesses e tal, um monte de outros campos que você não julga essenciais, mas que num tabelão imenso você colocou. Então, se esses valores nulos são inevitáveis, né, eventualmente o cara pode não ter um telefone de contato seu, né? Ele tem que referenciar outra situação, um e-mail ou telefone de um amigo, sei lá, né? Mas deixe claro, né? Faça o possível para que sejam casos excepcionais e não a maioria das situações, ok? A geração de tuplas ilegítimas, ela acontece quando você faz concatenações de tabelas, aí os joins, uniões de tabelas, que não estão 100% garantidas, né? Então a ideia de você sempre fazer ligações entre as tabelas usando essa questão da chave estrangeira, ligando com a chave primária, vai evitar isso.
Então, quando você constrói um banco, tenta evitar que ele fique com alguma tabela solta ou algumas tabelas isoladas, né? Na medida do possível, você deve tentar fazer com que ele todo se conecte através dessas situações, né? Chave primária, chave estrangeira. Aí vai evitar isso, ele vai ficar travado nesse aspecto. Isso, estou falando de bancos de dados relacionais, tá? Bom, qual é o conceito de dependência funcional? Esse conceito é o que está por trás da ideia da normalização, né? Ele diz que a dependência ocorre entre um elemento B e um elemento A se a definição do valor de A determina qual vai ser o valor de B. Tá? É uma propriedade semântica, é de significado. Você, como projetista, tem que identificar isso. Por exemplo, que o nome da pessoa vai identificar o seu CPF. Tá? Isso está implícito, né? É um significado do teu negócio. Não é algo que pode ser calculado matematicamente a partir do diagrama de tabelas. Não, isso é uma propriedade de significado. Tá? Então, isso é a dependência funcional. Se você definiu lá, a situação contrária também vale. Definiu o CPF, é claro que já definiu o nome da pessoa. De forma semelhante, quando você define o CEP, tem CEPs que definem diretamente aí uma rua, certo? Então, já faz essa dependência funcional. Esse é o conceito de dependência funcional. Então aqui, por exemplo, né, eu tenho uma tabela aí com nome, idade e curso. Com alguns exemplos aqui. E aí? O nome determina o curso, o nome determina a idade, o curso determina a idade determina o curso. Quais são as relações que existem aí de dependência funcional? Olha, se o teu sistema exigir que você só possa ser aluno de um determinado curso, aí isso aqui seria uma dependência funcional válida. Se você só puder fazer um curso naquela instituição por vez. Mas, se ele puder fazer 2 cursos, aí não, né? Porque aí o nome é Rogério, pode fazer curso de computação, pode fazer curso de matemática. Então não determina. Entendeu? Se ela definir unicamente, já determinou. O nome determina a idade? Sim. A pessoa tem uma idade característica e já é definido a partir do nome dela. O curso tem alguma relação com a idade? Não. E a idade determina o curso? Também não. Ok? Então, um exemplo simples aí de dependência funcional. A normalização. A normalização é uma série de testes que você vai aplicando ao banco e vai garantindo, quase dando certificações para ele, né? Então a forma normal define alguns requisitos aí e ela se baseia nas dependências funcionais que aparecem. Então, se existe numa tabela dependências aí mal resolvidas, é porque provavelmente você não está na forma normal adequada. E a ideia para se livrar dessas dependências não mal resolvidas é usando chaves primárias e chaves estrangeiras. Esse vai ser o jeito, tá? Então, eu vou pegar os probleminhas. Se tem, eu vou separar ele em tabelas distintas e usar a ligação de chave primária e chave estrangeira. Essa é a tática. Então, a primeira definição, primeira forma normal, né, não pode ter
atributos multivalorados, grupos repetitivos. Tá? Nas disciplinas de banco de dados iniciais, eu normalmente exijo já que você monte na primeira forma normal. Mas o esquema, o diagrama de tabelas, o diagrama de entidade de relacionamento, ele permite, na sua definição, que você crie atributos multivalorados. Ele permite. Não é bonito, mas ele deixa. Então, para ter na primeira forma normal, tu tem que eliminar esses caras. Então, por exemplo, o atributo não atômico, esse aqui. Acho que seria falar dos não atômicos também, né? É um atributo que não é um valor só. É uma junção de coisas aqui. O endereço pode ser rua, cidade, CEP, número, etc. Né? Então, esse endereço aqui, ele está, na verdade, meio que encapsulando aí vários atributos, vários valores aí que você tem que enfiar lá dentro. E os multivalorados são que permitem que você insira vários valores. Aqui, por exemplo, disciplinas, né? Então, tu imagina que o aluno tem um RA, tem uma idade, vamos supor, e cursa 20 disciplinas. Então, olha o tamanho dessa entrada aí, né? Ah, não, eu estava começando o curso, então está cursando 5 disciplinas, certo? Essa situação dinâmica não é adequada. E para isso, a gente faz essa situação aqui. Né? Expande o disciplinas e cria uma tabela disciplinas. Né? Aí, esse nome aqui talvez não seja mais adequado, mas tipo, alunos por disciplina. Manda uma chave estrangeira aqui do RA do cara e diz a disciplina que ele está fazendo. Então, ou poderia ser o nome lista de disciplinas. Melhor, né? Lista de disciplinas. Vai dizer aí quais as disciplinas que o cara está cursando. Tá bom? Então, e essa aqui vai ser uma chave estrangeira que garante o que eu estou precisando. Se livrou desse problema. A segunda forma normal, ela acontece quando a tua tabela, tua conjunto de tabelas já está na primeira forma normal e em cada tabela não existe dependência de uma parte da chave primária. Né? Todos os caras dependem exclusivamente da chave primária inteira. Então, quando eu tenho uma chave primária que é concatenada, que são 2 valores, então eu vou exigir que a dependência atinja esses 2 valores e não apenas um. Tá? Essa é na segunda forma normal. Então, nesse caso, eu vou... Como é que eu vou transformar? Como é que eu obtenho a segunda forma normal? Eu vou retirar esses atributos que estão falhando e que não dependem totalmente da chave primária. Estão dependendo de alguma coisa ali dentro da tabela que não é a chave primária. E eu vou jogar esses caras para uma outra tabela. Eu pego esses caras, tiro eles dessa tabela e jogo numa outra. E aí eu vou ter uma chave primária lá que vai conectar com a tabela em questão. Exemplo. Tem uma turma, tem um número, uma sigla, uma sala, quantidade de horas. Se eu tiver o número da turma e a sigla sendo a sigla da disciplina em questão, o número de horas está dependendo exclusivamente da sigla da disciplina. Certo? Não está dependendo daquela turma em si, está dependendo da configuração de como é que são as disciplinas. Aí eu explodo esse aí e coloco uma tabela disciplina, pronto, com a sigla e jogo esse valor, número de horas para lá.
Aí a turma bota a sigla como chave estrangeira e conecta aqui. Você está com a informação de número de horas, só que ela não está dentro da tabela turma. Pronto. Coloquei na segunda forma normal. Por fim, uma relação vai chegar na terceira forma normal, se ela já estiver na segunda forma normal, e não haja dependência transitiva dentro do conjunto, né? Então, a dependência transitiva é quando um atributo depende de outro e esse outro não é a chave primária, ele está ali no miolo, né? Então, e esse depende da chave primária de forma transitiva. Então, aqui está o exemplo. Tem uma disciplina, digamos que eu relacione os livros-texto, o departamento e chame para essa tabela o chefe do departamento. Qual é a relação que o chefe do departamento tem com a disciplina? A sigla da disciplina em específico? Não é direta. Não é direta. Ela é indireta. Ela é por conta desse cara ser o chefe do departamento cuja disciplina pertence. Então eu saco ele fora e deixo uma tabela só para chefia, que tem o código do departamento e o seu chefe, né? E aí aqui eu deixo na disciplina só a informação do departamento que ela pertence e a sigla. Me livrei desse problema, tá? Então aqui a repetição, vejamos o que mais. Um exemplo aqui, como é que eu trabalho? Olha, aqui eu tenho todos os dados do projeto num tabelão gigante aí. O código do projeto, o tipo, a descrição, o código do empregado, o nome, a categoria, o tempo, o salário, está tudo numa só, né? Então, o que eu vou sacar fora? Olha as dependências aí. Em verde, vermelho e preto. As em preto, elas estão relacionadas a apenas uma parte da chave primária. A chave primária aqui é a composição dessas duas, tá? Então está dependendo apenas de uma parte. Vamos lá. Então eu separo, saco fora o projeto, saco fora o empregado. E tiro as coisas que dependem só deles. As demais, essas data de início e tempo de alocação, dependendo dos dois, dependendo dessa ligação. Então, permanecem no local, na tabela original. Tá? Outro caso aqui, ó, um pedido, tem tudo aqui, né? O código pedido, tem o cliente, tem o vendedor, tem produtos, valor unitário, quantidade, valor total, tudo na mesma. Quais são as dependências? O cliente e o vendedor têm a ver com o pedido. O valor unitário tem a ver com o produto. A quantidade tem a ver com os dois. E o valor total tem a ver com quantidade e valor unitário. Essa está embaçada, hein? Saco fora. Pedido. Deixo lá o cliente e o vendedor. E gero um código para ele. Esse código eu vou usar depois. Saco fora o produto. Tem um código e um valor. Ó, repara que a quantidade que foi comprada não tem a ver com o produto. O valor total não tem a ver necessariamente diretamente com o produto. Tem a ver com a quantidade. Então esses caras aqui, eu jogo eles para fora. Uma tabela lista item. Que referencia, que é assim a essência da tabela pedido geralzona aqui, né? Essa tabela aqui, na verdade, ela está sintetizando uma lista de compras.
mas ela colocou todos os dados numa paulada só. O que eu estou fazendo aqui? Estou organizando melhor. Estou deixando o pedido, que referencia o cliente, o vendedor, e estou colocando o produto também, isolando o produto, porque se eu precisar mudar algum dado do produto, tenho aqui. E a compra, que era o dado original, a parte principal, eu só deixo com essas chaves estrangeiras, código pedido, código produto, e com as quantidades e valor total. Agora ficou bonito. Bom, existem outros conceitos aí de dependências multivaloradas e a quarta forma normal que para os curiosos, né, eu chamo a atenção que podem ser conceitos interessantes para você desenvolver e pesquisar, mas não vai ser fruto dessa explicação. Um abraço a todos, até a próxima.